Ô, Domi, solta a sirene aí. Opa, por favor, sirene no ar, apita, vinheta, sirene, é tudo. É bom que a gente deu uma moral para quem paga nossas contas aqui também, Hernan. Nunca é demais, né? Os boletos estão pagos. Diz aí, qual a boa? Não é uma boa, não, é uma bomba, hein? Posso falar ou não? Ou quer um suspensezinho? Não, vou falar, porque vai Não, que eu pelo tomo amor de fio. Deus, fala não. Abel Ferreira deu o sim ao Palmeiras para a renovação de contrato. Agora há pouco Olá, ele então deu o sim, teremos. ele deu o sim para a renovação de contrato. Então, assim, vamos considerar, então, vamos cravar aqui. Abel Ferreira renova o seu contrato com o Palmeiras. Ele deu o sim. A questão agora é detalhezinho. Ah, isso aqui, lembra isso aqui, assina o contrato. A palavra do Abel Ferreira, o Palmeiras já tem. Então, assim, renovar o contrato até 2025, mais um ano, aumento aqui, não sei o que, aqueles detalhes todos que foram discutidos. Sim, Abel, podemos imprimir os contratos para você assinar? Sim, deu aceite. Isso Então, o vai Abel dar um Ferreira deu aumento, aceite e está tudo isso certo. vai dar um aumento, isso vai dar um aumento de aproximadamente 10 ou 20%. Porque se for 10%, ele vai ganhar 40 milhões de reais por ano. Se for 20%, ele vai ganhar 44 milhões de reais por ano. Isso dá ah, um terço do Guardiola. 40 a um terço do Guardiola. Mas é muito, né? Levando em consideração que o Guardiola ganha em euro, e aí está a diferença do salário, né? Vamos imaginar sempre uma coisa, a história de quando você viaja, quem converte não se diverte. O Guardiola ganha em euro e gasta em euro também, né? O Abel ganha em real e gasta em real. Embora uma parte ele gaste em euro. Hernan, estão te zoando aqui, ó. O Anthony F falou que uma bomba que a gente já sabia. O Lucas Mas e a assim, Pino o Abel, também. poder, o Abel poderia falar, não, eu quero mais 10%, e aí o negócio trava, e ele tem contrato. Exatamente. E se ele falasse isso, a Leila ia fazer o quê? Ia dar mais 10%, né? Não ia mandar o Abel agora embora. Então, o Abel, confirmadíssimo pelo Hernan, fica no Palmeiras até o fim de 2025. Agora, Muita tem gente outra aqui mandando pergunta, boas Domi. perguntas. Tem Vai outra lá. pergunta, Domi, para a coletiva daqui a pouco. O Abel tinha um contrato em vigor até o final de 2024 e você renovou o contrato do Abel. A Crefisa tem um contrato em vigor até o final de 2024. A senhora vai renovar o contrato da Crefisa? Boa. Tem gente mandando pergunta aqui também para Leila. O Davi Conde fala: eu perguntaria se o Palmeiras tem Mundial. Sacanagem. Osiel Abreu, eu perguntaria: quem você acha que é maior, o Palmeiras ou a Crefisa? Daniel Pamplona, alguma chance do Allianz adotar grama natural? E Guilherme Lima pergunta se o Palmeiras depende dela, como ela acha que pensa. Vamos ver como é que vai ser essa coletiva a partir de 1 da tarde. Se acompanha aqui no UOL, ao vivo, todas as informações. E amanhã a gente vem aqui debater, cascar ou não, né? A batata da É, Leila. Diga lá, Edna. só essa questão da grama natural, se o Allianz poderia ter grama natural, não, porque é uma questão dos shows, né? A grama sintética você tem a facilidade de tirar e, por exemplo, horas depois colocar e ter jogo. Então, isso. é, Isso facilita muito na questão de shows, para o time não ter que esperar um dia, 2 dias para recolocar a grama natural, a grama ficar boa e tal, para ter jogo. Então, é impossível você imaginar o Allianz Parque sem a grama artificial. O que teve foi um caso isolado ali das pulseirinhas da Taylor Swift, lá que soltou a miçanga. Mas, fora isso, funciona muito bem. Boa. Vamos colocar o Bruno Braz na nossa conversa agora para a gente falar de Flamengo, porque os dirigentes do time, Marcos Braz, que não é parente do Bruno, e o Bruno Spindle, estão na Europa já tentando fechar contratos novos. Eles querem o atacante Luiz Henrique, de 23 anos, ex-Fluminense, atualmente no Betis, e o lateral esquerdo Vinha, de 26 anos, atualmente da Roma. E aí, Bruno, como é que estão essas negociações? Bom dia, Domitila, PVC, Hernan. Pois é, o Flamengo, a diretoria do Flamengo está utilizando uma tática que deu certo em algumas vezes, né?
em janelas anteriores, de quando a situação está um pouco travada, ali um pouco emperrada, eles partem para o olho no olho, né? Então, eles pegaram o avião, foram para a Europa e vão tentar trazer na bagagem esses dois jogadores. São duas negociações consideradas difíceis, mas a saída deles para a Europa, até foi motivo da reportagem que saiu hoje no UOL, eles estão dispostos a esticar um pouco a corda da proposta a serem feitas pelos jogadores. Somente no caso do Vinha, a Roma, o Flamengo inicialmente tinha oferecido cerca de 6 milhões de euros e a Roma pediu 10 milhões de euros. O Flamengo está disposto a esticar um pouco essa corda, não da maneira como a Roma havia pedido esses 10 milhões de cara. O Flamengo vai chegar lá com uma proposta de cerca de 7 milhões de euros, só que com uma meta, em caso de metas atingidas, teria um acréscimo de mais 3 milhões de euros, o que totalizaria os 10 milhões que a Roma deseja. Nessa configuração, há quem diga que a Roma já vai ser um pouco mais flexível e o negócio pode sair. Vale lembrar que o Vinha, por exemplo, ele está emprestado ao Sassuolo, ele nem está fazendo parte do plantel da Roma no momento, ele está emprestado ao Sassuolo, que é outro time italiano. Inclusive, o contrato dele de empréstimo é até o meio do ano, mas a ideia do Flamengo é, concretizando essa negociação, que ela seja de imediato. A posição de lateral esquerda é talvez aí a mais carente atualmente no elenco do Flamengo, porque o Felipe Luiz se aposentou e, em tese, o Flamengo tem somente o Ayrton Lucas. Com a chegada do Vinha, fica muito interessante essas duas opções, inclusive. São dois estilos de jogo diferentes e o Tite, enfim, vai poder trabalhar com esses dois jogadores, dois bons jogadores aí pela lateral esquerda. O Flamengo vai confiante para essa negociação do Vinha. A negociação do Luiz Henrique, o Flamengo já tem uma estratégia um pouquinho diferente. O Flamengo, pelo menos de início, vai tentar o empréstimo do Luiz Henrique, que não é o que o Betis quer no momento, né? Pelo menos assim, como o Betis está se posicionando no mercado, o Betis pede 18 milhões de euros pelo Luiz Henrique, é um valor bastante alto, e o Flamengo não está disposto a pagar esse valor de 18 milhões. A ideia do Flamengo, inicial, é pagar um valor considerável pelo empréstimo dele, com uma opção de compra de direitos econômicos já estabelecida. Caso o Luiz Henrique vá bem e o Flamengo queira comprar, esse valor pago do empréstimo já seria abatido no momento da compra. Agora, sim, está lá o Marcos Braz, né, o vice de futebol, e o Bruno Spindler, o diretor executivo. Vai ter que ser a base de muita conversa. Eu acredito que a negociação do Vinha é um pouco mais fácil que a do Luiz Henrique. Eu tenho uma 10 milhões de euros. Diga, perdão. Queria saber se vale 10 milhões de euros para o Vinha. Eu acho que não. Eu acho que é muito dinheiro. 10 de euros vai dar mais ou menos 50 milhões de reais. A 54 milhões de reais. O Flamengo não vai pagar 10 milhões de euros, né, Bruno? O Flamengo vai tentar pagar um pouco menos do que isso. Então, vai ter uma negociação. A Roma está concentrada agora na substituição do Zé Mourinho, que foi demitido. O De Rossi é o novo técnico. Tem que também entender o que o De Rossi vai pensar sobre o Vinha, não para essa temporada, porque o Vinha está no Sassuolo. Eventualmente pode ter uma mudança de posição da comissão técnica em relação ao futuro do Vinha, tanto para liberá-lo quanto para não o liberar. Eu tenho uma informação e uma pergunta. A pergunta é: que bigode é esse, Braz? O bigode 2024 com mudança, né? Novo visual aí. Já aproveitei e mudei o visual também. E a informação é que Será o terceiro jogador... o chat aprovou? Esse bigode? Eu aprovei, Bruno. Eu gostei. Tá diferenciado. Não mudou tanto. Já tinha uma barba, agora é só o bigodinho aí. Mais ou menos, daqui a pouco eu chego no estilo do Hernan. Ainda não cheguei no patamar do Hernan, não. Daqui a pouco eu chego lá. Eu tô olhando aqui, tô pensando em deixar esse bigodinho agora, pô. Para com isso. Gostei. Agora tá na moda, primeira dos bigodes.
O bigode que voltou à moda lembra meu pai nos anos 70. A informação é do terceiro jogador que o Bruno Spindel admitiu que tem interesse, né? Na coletiva 2 dias atrás, o Bruno Spindel admitiu que tem 3 jogadores que todo mundo sabe que o Flamengo deseja, citou o nome do Luiz Henrique e do Vinha, que o Braz acabou de atualizar as informações da viagem do Marcos Braz e do Bruno Spindel para a Europa. O terceiro jogador é o Léo Ortiz, que o Bragantino não quer perder, continua não querendo perder, o Red Bull não quer negociar o Léo Ortiz. Fala-se que o Bragantino está pedindo 12 milhões de euros. O Bragantino, na verdade, não quer negociar. Ele quer que o Léo Ortiz permaneça, renove o contrato, que ainda não está renovado, e promete ao Léo Ortiz que, se tiver proposta da Europa, o Red Bull Bragantino libera para o futebol europeu. O Léo Ortiz tem o sonho de jogar na Europa, mas estava convencido de que ia para o Flamengo, o Red Bull faz jogo duro. O Léo Ortiz, nos últimos 10 dias, treinou separado. Ele vinha treinando separado por uma decisão da comissão técnica e do Red Bull. Hoje de manhã, o Léo Ortiz voltou a treinar com o grupo dos jogadores do Bragantino. Isso não significa que necessariamente vai travar a negociação com o Flamengo. O Flamengo pode voltar à carga, pode convencer o jogador, mas significa que o Léo Ortiz estava muito abatido por treinar separado e chegou à conclusão, em conjunto com a direção, que ele tinha que voltar a trabalhar com o grupo de jogadores. Então, hoje de manhã, o Léo Ortiz voltou a treinar junto com o time titular, com o grupo de jogadores do Bragantino, pensando na estreia do Campeonato Paulista e da Libertadores. Bom, o PVC, e você falou que o Vinha não vale, né, tudo isso, 10 milhões de euros. E se o Luiz Henrique não for emprestado, como o Flamengo quer, 18 milhões, vale? Também acho que é muito dinheiro. Por uma posição que o Flamengo não tem essa carência. Ok, o Everton Ribeiro foi embora, mas tem o Luiz Araújo. O Dela Cruz pode jogar naquele setor. O Bruno Henrique pode jogar pela direita. O Gerson pode jogar pela direita. Se você tiver dinheiro, se eu tiver 3 carros na garagem, tiver dinheiro sobrando, eu vou lá e compro um 4º automóvel, ok. Mas não precisa. Não precisa do Luiz Henrique. O Vinha precisa. O lateral esquerdo precisa, como o Braz falou. O Flamengo hoje tem um lateral esquerdo no elenco, que é o Ayrton Lucas, e não tem um substituto para o Felipe Luiz, que se aposentou. Assim, em tese, na cabeça do Tite, seria isso. Você citou bem, ali o jogador hoje à disposição ali de ofício é o Luiz Araújo. E aí a chegada do Luiz Henrique seria o cara mesmo assim de ofício para disputar a vaga ali com o Luiz Araújo com as características parecidas. Mas o cenário é exatamente esse. Assim, não tem tanta necessidade quanto, por exemplo, na lateral esquerda. Inclusive, a própria diretoria deixou claro que assim, as posições carentes estão demandando prioridade são a lateral esquerda e a zaga, que é onde teve o Rodrigo Caio também saiu lá do sistema defensivo, mas na cabeça do Tite, quando ele aprovou o nome do Luiz Henrique, é um cara ali para brigar, um cara de ofício para brigar com o Luiz Araújo. Mas, de fato, assim, 18 milhões de euros é muita grana, né? Por um jogador que ainda está... Ele é um jogador que você vê que é muito talentoso, mas ele ainda está em evolução, né? E sabe que tem um detalhe interessante? A diretoria do Flamengo está deixando bem claro para esses jogadores que estão em negociação, no caso do Luiz Henrique, no caso do Vinha, até mesmo na chegada do Dela Cruz, é aquela situação. O jogador não tem que ter receio de chegar no Flamengo e achar que ele vai ficar na reserva. Se o jogador sente que vai ficar na reserva e tem uma ponta de dúvida, o Flamengo nem quer negociar. Então, o Flamengo vai trazer jogadores que tenham essa característica, vai ter mais de um jogador na posição, mas que eles tenham plena segurança que eles vão chegar aqui, vão brigar por posição e os caras vão achar que vão ganhar a posição. Então, o Flamengo também, através do Tite, aí Braz e Spindel buscam esse perfil de jogadores que queiram disputar a posição e que sintam confiança de que vão chegar aqui e vão jogar. Então, um jogador que na primeira conversa, na primeira reunião com a diretoria, chega e fala assim, mas eu não vou chegar e eu não vou jogar. O Flamengo nem quer negociar. Então, e aí você pega o perfil. Vinha um jogador que tem essa mesma disputa na seleção uruguaia, com o Piquerez, estão jogando os dois. O Bielsa arrumou
um esquema para jogarem os dois. A mesma situação do Luiz Henrique, tem vários jogadores ali na mesma posição, mas é um atleta que, teoricamente, se fechar com o Flamengo, volta ao Brasil e vai chegar numa outra prateleira. Então, essa é uma situação que o torcedor do Flamengo, a direção está trabalhando com essa linha, o Tite está trabalhando com essa linha e o torcedor do Flamengo sai felizão da vida, porque vai ter um elenco recheado de boas possibilidades. E o Braz e o Spindel deixaram claro, eles não quiseram dar nome aos bois nessa coletiva que teve de apresentação dela Cruz, que existem jogadores que eles negociaram que não quiseram vir, aí não foi questão financeira, foi porque achava que ia ter uma concorrência muito grande. Aí o Braz vai e diz, inclusive teve um recentemente. E aí, assim, ele não citou nomes, mas o pessoal lembrou que por exemplo, o Flamengo tentou a contratação do Gustavo Scarpa. Aí ele, por exemplo, na posição do Scarpa tem o Arrascaeta. Ele não disse que era o Scarpa, mas o pessoal está supondo que estava se tratando dele pela concorrência, que de fato é uma concorrência de peso. Então eles falaram exatamente isso, que assim, tem jogador que às vezes não quer vir para o Flamengo porque sabe que vai ter uma concorrência muito grande e de repente ele tem uma proposta boa também de um outro clube onde ele sabe que ele vai ter uma minutagem maior, né? Duas coisas aqui. Uma, o Luiz Henrique voltou a jogar bem, né? Ele foi eleito melhor em campo na vitória do Betis sobre o Granada no final de semana, 1-0 gol do Isco, e o Luiz Henrique foi eleito melhor em campo por alguns sites e jornais. Então ele voltou a jogar bem. Uma segunda informação, dentro do Fluminense se entende que o Luiz Henrique é um jogador que não saiu do Brasil pronto, nem do ponto de vista tático, nem do ponto de vista de cabeça, psicológico, de pensamento, de foco na carreira. Então, isso também explica um pouco por que o Fluminense foi até um certo ponto e depois recuou. E a terceira informação é uma conta. 18 milhões de euros, pela cotação de hoje, está 5,33 o euro, são 96 milhões de reais. São 2 anos e 3 meses de contrato do Abel Ferreira. E só para complementar, o presidente do Betis, acho que tem uma declaração ontem ou hoje, meio que dizendo que não tem interesse de vender, que é um jogador que ainda pode entregar muito ao clube. Então, assim, o Betis vai fazer um jogo duro. Por isso que eu acho que essa negociação é um pouco mais complicada que a do Vinha. A do Vinha já está um pouquinho mais encaminhada, eu acredito que possa sacramentar. A do Luiz Henrique eu já tenho minhas dúvidas. Você acha que o Vinha vem? Então, capaz para... Eu acho que existe uma grande possibilidade, dentro desse formato aí que o Flamengo pretende apresentar, que seriam 7 milhões de euros e aí um bônus de mais 3 milhões em caso de atingimento de metas. Eu acho que a Roma vai acabar aceitando essa proposta. E se o Vinha não vem? Boa. Bruno Braz, muito obrigada. Aí vinha. Aí ele vinha. PVC tá com essa aí, só vai encerrar a negociação. Que aí o Vinha não vai... A gente ri porque a gente gosta de você, viu, PVC? Tá bom. Ó, só uma rapidinha aqui, complementando. O Flamengo ainda não soltou oficialmente a lista dos jogadores que viajam, né? O Flamengo estreia no Campeonato Carioca na quinta-feira, na Arena da Amazônia. Foi o jogo que o Flamengo vendeu o mano de campo. E logo em seguida vai para os Estados Unidos, onde continua a pré-temporada, onde vão ter 2 jogos, né, pela Florida Cup, um contra o Philadelphia Union e outro contra o Orlando City. A gente já apurou que alguns jogadores aí que estão sendo negociados nem viajam. Caso do Thiago Maia, que está próximo de acertar com o Inter, e o Mateuzinho com o Corinthians. O Pablo, o zagueiro, também não vai, mas é porque ele acabou de se recuperar de uma lesão, então a comissão técnica entende que é melhor ele ficar aqui no Rio e disputar esses jogos do Campeonato Carioca enquanto o elenco principal estiver nos Estados Unidos. É isso. Valeu, Bruno. Muito obrigada pelas informações e até breve. E reforçando o nosso pedido de like aqui, em likes baixíssimos. E o André Hernan acabou de trazer uma informação de primeira aqui. Vou até pedir para a gente tocar a sirene de novo. O Abel está confirmado com o maior contrato do Palmeiras. Ele fica agora até o fim de 2025 e vai participar do novo Mundial de Clubes entre junho e julho do ano que vem. Aí, você falou, né, que o Abel tem 9 títulos, o Oswaldo Brandão tem 10,
Mas agora, com essa renovação, muito provavelmente ele vai ser o maior técnico campeão do Palmeiras, Hernan. Calma, calma, tem que ganhar o título primeiro. Tem que ganhar. Ah, não vai ganhar? Qual a chance, PVC? Vamos fazer essa enquete aqui. Bom, o Palmeiras, só para nossa audiência rotativa aqui, o Palmeiras tem o sim, né, de Abel Ferreira. Isso eu confirmei com uma pessoa do clube, que o Abel sim deu o aceite para o que vinha sendo conversado. Tem algum detalhe ou outro, mas assim, não é aquele detalhe que vai falar, voltemos atrás e vamos a estaca zero. Não. Imprimir os contratos e meter a caneta a tinta da caneta no papel. É esse detalhe que está faltando. Mas o Palmeiras recebeu, então, o aceite do Abel Ferreira. Lembrando que o Abel Ferreira, na linha do tempo, no final do ano, planeja 24, sai de férias, ainda trabalha alguns dias no planejamento à distância, começa essa negociação, tem o negócio do Al-Saad lá que não rola, e aí ele chega aqui já com uma situação já avançada, como a gente informou ontem aqui no All Sport, e hoje, pela manhã, o Palmeiras recebeu então o aceite, o sim, aí já está a questão da impressora lá da Academia de Futebol trabalhando para que esse novo contrato aí já seja impresso para ele poder assinar bonitinho. O Abel fica até 2025, né? Pelo menos esse novo contrato até 2025 do técnico do Palmeiras. Notícia que você viu com a sirene, com sirene e tudo aqui. Então vou dar uma sirene nova para confirmar o que a gente tinha dito ontem, que o nosso palestra confirma agora e que deve ser assunto da Leila. O Palmeiras vai confirmar o maior patrocínio da história do futebol feminino, que é um patrocínio de uma nova casa de apostas. Não é a Crefisa que vai subir esse valor, mas o maior patrocínio da história do futebol feminino deve ser anunciado daqui a pouco na entrevista coletiva da Leila Pereira. Não é a Crefisa equiparando o contrato do Corinthians. É um novo contrato que vai ser, como a gente disse aqui ontem, que tinha tudo para acontecer, o maior contrato do futebol feminino da América do Sul, estampará a camisa do Palmeiras. A Leila deve falar sobre isso daqui a pouco na entrevista coletiva que começa às 13 horas. O nosso palestra deu antes, né? A gente falou isso aqui ontem. O nosso palestra confirmou agora, dá o crédito de quem soltou a informação agora, antes da entrevista coletiva. Boa, perfeito. A Mônica fala para eu parar de fazer zica reversa com o Palmeiras. Eu já tentei, minha zica não funciona com o Palmeiras, infelizmente. Aí tem muitas perguntas boas aqui, ó. O Beto fala que ele já é o maior treinador da história do Palmeiras, PVC? Por tendo tanta dificuldade de falar que já é o maior antes de terminar, eu prefiro terminar. Eu acho que ele vai ser o maior técnico da história do Palmeiras, porque ele já é o maior técnico vencedor em uma única passagem. Mas eu acho que é melhor esperar, porque assim, acontece alguma coisa no final do seu período que cria uma mácula e você vai olhar de uma maneira diferente. A gente vai dizer lá, tava falando que era o maior técnico da história, mas aconteceu alguma coisa no final. Ele tem muita chance. Ele não ganha nada. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu sou o melhor marido do mundo há 25 anos. Meu casamento já deu certo. Mas se eu fizer uma bobagem fora do casamento, danou-se minha relação. Entendeu? Mas o que seria essa bobagem no caso do Abel? Porque ele já foi expulso, já perdeu não sei quantos jogos. E treinar o Corinthians. E treinar o Corinthians, e treinar o São Paulo. Então, assim, eu acho que hoje ele caminha para ser. Ele caminha para ser. Não tem alguma situação que aparentemente vá acontecer e que quebre essa relação. Mas, como a história está em curso, eu prefiro sempre esperar a história terminar para dizer, puxa, o que ele fez aqui. Hoje eu prefiro dizer de uma maneira mais objetiva. O Abel é o técnico mais vencedor em uma só passagem pelo clube. Então ele já é o melhor nesse aspecto. Ele tem 9 títulos em uma passagem. O Brandão tem 10 títulos em 4 passagens. Então, ele já é o maior deste ponto de vista objetivo. Alguma relação pode se quebrar? Pode. Pode acontecer alguma coisa no futuro. Mas hoje acho que ele já é um técnico absolutamente histórico, melhor do que Luxemburgo foi no Palmeiras,
melhor do que Filipão foi no Palmeiras, até porque o Abel não teve, por incrível que pareça, você pode fazer a comparação, o Abel não teve os elencos que Filipão e Luxemburgo tiveram na época da Parmalat. Boa, última pergunta aqui do Palmeiras, para a gente passar de Corinthians, a gente ainda tem a polêmica do prêmio FIFA para o Messi para falar. O Marquinhos Ramos diz aqui que a maior contratação do Palmeiras é essa, do Abel, e não vai vir mais ninguém. E o Daniel Pamplona entra aqui nesse mesmo assunto. O Palmeiras não vai ganhar nada, está se reforçando muito mal. Vocês não acham? E aí, Hernan? Não acho não. Acho que o Palmeiras fez contratações pontuais. O Palmeiras vem sendo o mesmo Palmeiras das últimas temporadas. Vamos pensar que o Aníbal Moreno é um jogador que o Abel Ferreira coloca uma expectativa muito grande, tanto que a gente viu na academia de futebol, quem teve acesso, o próprio clube divulgando conversas do Abel com o Aníbal Moreno, que já quer o Aníbal Moreno fazendo certas funções. Acho que o Caio Paulista tem uma imposição de mercado em cima de um rival, que é só o rival da final da Supercopa, né? E eu entendo também que o Palmeiras traz o Bruno Rodrigues como um perfil de contratação muito à cara do Abel Ferreira. Um jovem, um promissor, um jogador que é, entre aspas, né, carregador de piano, volta para marcar, vai ao ataque, tem potencial, obediente taticamente, tá tudo dentro do perfil do Palmeiras. E aí eu vou além. As renovações de contrato de Zé Rafael, renovação do Gabriel Menino, que tinha uma situação no México que poderia acontecer, e o Palmeiras também deve renovar com o Everton, deve estender o contrato do Everton também. Já tinha renovado com o Mike, já tinha renovado com o Marcos Rocha. Então o Palmeiras está sendo o Palmeiras dos últimos anos. E aí é aquela coisa que o PVC brincou comigo na pergunta que eu faria para a Leila. Eu mesmo respondi na pergunta. Tá? Vai ser campeão, tem sido campeão e pode ser campeão. É isso. O único que eu acho, aí é opinião minha, que o Palmeiras teria que ser agressivo e teria que trazer uma grande novidade para o meio-campo, para o lugar do Zé Rafael, para o lugar do Veiga. Para ser uma alternativa ao Veiga. Aí eu acho que o Palmeiras poderia ser um pouco mais agressivo e trazer, de repente, um jogador que possa surpreender o mercado. É a única coisa que faltaria para ser um Palmeiras ainda mais forte para 2024. Quem, Hernan? Quem seria esse nome? Aí o mercado teria que ser, o Palmeiras teria que ser criativo no mercado. E assim, diferente daquela coisa de o Palmeiras não traz grandes nomes, não é a cara do Abel trazer um Rames, um próprio Hulk, ou um Diego Costa. Eu acho que eu abriria uma exceção e traria um grande nome para causar um impacto no mercado e deixar a torcida feliz. Quem você traria, PVC? Eu não traria um grande nome, eu traria um grande jogador para rivalizar com o Veiga. Porque vai precisar de um reserva para o Veiga se o Veiga for para a Copa América, e é muito provável que o Veiga seja convocado para a Copa América. Sem contar a lembrança de 2022, quando o Veiga, na reta de chegada da temporada, teve uma lesão de tornozelo e o time ficou sem ele. Então, precisa ter um jogador. Eu não acho que tem que ser o nomão. Eu lembro muito, por causa vou falar desse nome do Luiz Henrique, de 92, que é por causa do Cauli, né? Porque o Palmeiras contratou em 92 um jogador da seleção brasileira que veio do Bahia e era o Luiz Henrique. E eu lembro muito do meu amigo Lúcio Ribeiro, no dia da estreia do Luiz Henrique, que dizia: vai $1 milhão, era $1 milhão na época. Vai 1 milhão, vai 1 milhão. Primeira bola estou na trave. Um mês depois ele dizia: volta 1 milhão, volta 1 milhão. Que não tinha dado certo. E é verdade, essa história é absolutamente verdade. Eu acho que você tem condição de, com o olhar, e buscar o jogador exato para a posição certa. Não dá para você ter certeza que em junho o reserva do Veiga vai ser o Luiz Guilherme. Pode até ser, mas não dá para apostar nisso. Então o Palmeiras precisa trazer um meia, e o plano sempre foi trazer um meia. Tanto que foi atrás do Cauli, e o Bahia não quis vender.